Em um mundo muitas vezes dividido pelo ódio e pela injustiça, a história de um homem se ergue como um farol de esperança, um testemunho do poder indomável do espírito humano. Esta é a jornada de Nelson Mandela, um nome que ecoa liberdade, perdão e reconciliação. Nascido em 1918 em uma pequena vila na África do Sul, Rolihlahla Mandela, como foi batizado, cresceu ouvindo histórias de seus ancestrais, líderes que lutaram pela liberdade de seu povo. Desde cedo, a semente da justiça foi plantada em seu coração. Ele se mudou para Joanesburgo, onde a dura realidade do apartheid, um sistema brutal de segregação racial, o atingiu em cheio. Negros e brancos eram separados por lei, com os negros sendo tratados como cidadãos de segunda classe em sua própria terra. Determinado a lutar contra essa injustiça, Mandela estudou direito. Ele e seu amigo Oliver Tambo abriram o primeiro escritório de advocacia negro da África do Sul, defendendo pessoas que não tinham voz, vítimas de um sistema opressor. Mas eles logo perceberam que a luta legal não era suficiente. A opressão era sistêmica e a resistência precisava ser mais forte. Mandela se juntou ao Congresso Nacional Africano, o CNA, e se tornou uma figura central na luta contra o apartheid. Inicialmente, ele defendia a resistência não violenta, inspirado por figuras como Gandhi. No entanto, após o massacre de Sharpeville, em 1960, onde a polícia abriu fogo contra manifestantes pacíficos, a estratégia mudou. Mandela concluiu que a luta armada era o único caminho que restava para libertar seu povo. Ele cofundou o braço armado do CNA, o Umkhonto we Sizwe, ou Lança da Nação. Por suas ações, ele foi caçado, rotulado de terrorista pelo governo e forçado a viver na clandestinidade. Em 1962, ele foi capturado. No famoso julgamento de Rivonia, em 1964, Mandela enfrentou a possibilidade da pena de morte. Em sua defesa, ele proferiu um discurso que entraria para a história, uma declaração poderosa de seus ideais. Ele disse: "Lutei contra a dominação branca e lutei contra a dominação negra. Acima de tudo, prezei o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas possam viver juntas em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal pelo qual espero viver e que espero alcançar, mas, se for preciso, é um ideal pelo qual estou preparado para morrer." Ele escapou da forca, mas foi condenado à prisão perpétua. Assim começou um dos períodos mais sombrios e, paradoxalmente, mais transformadores de sua vida. Mandela foi enviado para a Ilha Robben, uma prisão de segurança máxima, um lugar desolador. Conhecido por suas condições brutais, lá ele se tornou o prisioneiro número 466, 64 avos. Por 27 longos anos, ele esteve atrás das grades. 18 desses anos foram passados na Ilha Robben. Ele quebrava pedras sob o sol escaldante, dormia em uma cela minúscula, com apenas um cobertor fino para se proteger do frio. O objetivo do regime era quebrar seu espírito apógalo da memória do mundo. Mas eles falharam. Dentro da prisão, Mandela se tornou um símbolo ainda mais poderoso. Ele organizou os prisioneiros, ensinou-os a ler e a escrever e transformou a prisão em uma universidade da luta. Sua dignidade e sua resiliência inspiraram não apenas seus companheiros, mas um movimento global. O grito "Libertem Nelson Mandela" ecoou em todo o mundo, de concertos de rock a protestos nas ruas, tornando-se um clamor universal pela justiça. Enquanto Mandela estava preso, a luta do lado de fora continuava, liderada por figuras como sua então esposa, Winnie Mandela, e seus camaradas do CNA. A pressão internacional sobre o regime do apartheid se tornou insustentável.
sanções econômicas e boicotes culturais isolaram a África do Sul. Finalmente, após quase 3 décadas, o impossível aconteceu. Em 11 de fevereiro de 1990, o mundo parou para assistir. Nelson Mandela, agora com 71 anos, caminhou para fora da prisão, de mãos dadas com Winnie, um homem livre. Ele não saiu da prisão com o coração cheio de amargura ou desejo de vingança. Ele saiu com uma mensagem de paz e reconciliação. Sua libertação marcou o início do fim do apartheid. Mandela trabalhou incansavelmente com o então presidente F.W. de Klerk para desmantelar o sistema opressor e negociar uma transição pacífica para uma democracia multirracial. Por seus esforços, ambos receberam o Prêmio Nobel da Paz em 1993. Em 1994, a África do Sul realizou suas primeiras eleições democráticas, onde todos os cidadãos, independentemente da cor da pele, puderam votar. Filas gigantescas se formaram, com pessoas esperando por horas para exercer seu direito pela primeira vez. Foi um momento de celebração e esperança. E, como era de se esperar, Nelson Mandela foi eleito o primeiro presidente negro da África do Sul. Como presidente, Mandela enfrentou um desafio monumental: unir uma nação profundamente ferida e dividida por décadas de ódio. Em vez de buscar retaliação contra seus antigos opressores, ele escolheu o caminho do perdão. Ele criou a Comissão da Verdade e Reconciliação, um espaço onde vítimas e perpetradores do apartheid poderiam contar suas histórias, não para punir, mas para curar. Um dos gestos mais simbólicos de sua presidência ocorreu durante a Copa do Mundo de Rugby de 1995. Sediada na África do Sul, o rugby era o esporte da minoria branca, um símbolo do apartheid para muitos negros. Mas Mandela viu ali uma oportunidade única. Ele vestiu a camisa do time nacional, os Springboks, e torceu por eles com fervor. Quando a África do Sul venceu o torneio, ele entregou a taça ao capitão do time, François Bernard, um homem branco. Naquele momento, o estádio, cheio de brancos e negros, explodiu em uma só voz, celebrando como uma única nação. Foi a imagem da nação arco-íris que Mandela sonhava em construir. Após o mandato, Mandela decidiu não concorrer à reeleição, dando um exemplo de liderança democrática. Ele se aposentou da vida política, mas nunca do serviço público. Continuou a trabalhar por causas sociais, lutando contra a pobreza e a AIDS, e se tornou um estadista global, uma voz da consciência moral do mundo. A vida de Nelson Mandela é uma lição poderosa. É a prova de que a coragem pode florescer nos lugares mais sombrios, que o perdão é uma arma mais poderosa que o ódio e que um único indivíduo, movido por um ideal justo, pode de fato mudar o mundo. Sua jornada de prisioneiro, a presidente, não é apenas a história de um homem, mas a história da capacidade humana de superar o impossível e escolher a esperança em vez do desespero. Seu legado, carinhosamente chamado de Madiba, o pai da nação, viverá para sempre. Obrigado por assistir. Se essa história te inspirou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo para que mais pessoas conheçam a incrível jornada de Nelson Mandela. Até a próxima!